Fala, rapaziada, beleza? JP aqui falando com vocês. Build do feiticeiro, ok? Vamos lá. A build do feiticeiro principal vai ser o feiticeiro do meio, tá? A opção central aqui. Por que a opção do meio? É a versão mais recente do feiticeiro, do Magic Gladiador, tá? Então, o MG, o feiticeiro, cara, o Magic Gladiador, a melhor opção vai ser a central, por ela ser a mais atualizada, tá? Então vamos lá, separei aqui no bloco de notas algumas coisas para a gente conversar. Então, a apresentação da classe. Cara, o feiticeiro, o MG, é a melhor classe para PvE. Cara, o PvE dele é superior ao dos demais personagens, ok? Então, agora que a gente começou aqui já a entender sobre o MG, eu vou mostrar aqui para vocês a habilidade PvE do personagem, ok? Então vamos lá, a buildzinha PvE do personagem fica dessa forma aqui. Podem copiar, tá? Deixa eu tirar aqui o bloco de notas da frente. Podem copiar a sequência de habilidades. Pode deixar nessa composição mesmo, que só de você deixar no automático você vai ter um ótimo resultado. E eu já vou explicar um pouco do porquê, né? Por que que funciona, como funciona, tá? Eu vou dar muita dica aqui para vocês sobre essa buildzinha PvE. Dicas para deixar no automático, entre outras coisas, tá bom? Vamos lá, tirando o bloco de notas aqui da frente, lembre-se, nas habilidades que a gente tá selecionando aqui, tem a sub da habilidade. Lembra de escolher a sub habilidade certa, tá? Tem muito inscrito que vem conversar comigo sobre a habilidade não estar funcionando, mas ele muitas das vezes não selecionou a sub que eu indiquei no vídeo. A sub-habilidade da sua skill influencia diretamente em como ela vai funcionar, tá bom? Então toma cuidado aí para copiar direitinho, dá uma pausada no vídeo, copia a sequência da forma que está aqui, que vai funcionar legal para você, ok? Então vamos lá. Quando a gente vai usar as skills de PvE do MG, nós vamos usar aqui essa habilidade, por exemplo. A primeira habilidade aconteceu e ela ativou as gravuras, tá? Essa barra que é acionada aqui, essa espada azul, significa a gravura que foi ativada no MG. O que essa gravura faz? Ela ativa um efeito especial. Nesse caso, o efeito especial dessa gravura é o cooldown. Então, toda vez que você ativar essa gravura azul, tá? Você vai ativar um cooldown de 20% de todas as suas skills. Então, eu ativei a gravura, tá? E vou usar aqui uma skill. Nesse momento, todas as minhas skills resetaram em 20%. Todas. Você pode ver que o cooldown dessa skill quase não existiu por conta desse efeito, tá? Então, vou usar aqui a espada novamente e vou usar uma skill dessas daqui, ó. E você vai observar que o cooldown da skill já voltou. É como se você não precisasse esperar a skill carregar por conta dessa sequência, tá? Então, eu posso usar aqui essa skill, que eu vou ativar a gravura de cooldown, tá? E quando eu usar uma skill subsequente aqui da ordem, vai haver o reset e eu já vou quase ter a skill novamente. Então eu posso literalmente deixar o meu personagem no automático, que ele vai ficar atacando skill em área o tempo todo. Cara, o MG vai o tempo todo tacar skill em área, tá? Então o MG nunca para de bater. Você pode observar que eu vou deixar o personagem aqui batendo sozinho e o personagem o tempo todo vai fazer uso de skills. E ele é muito bom em dano em área e ele é muito bom em alto dano. Você vai observar que o MG, o feiticeiro, tá? Por que eu falo MG e feiticeiro? Cara, essa classe ela é conhecida desde os anos 2000 como Magic Gladiador. O Mu Origin 2 traduziu, o Mu Origin 3, né, traduziu isso como feiticeiro. Então a classe conhecida como feiticeiro, também conhecida como Magic Gladiador ou MG, tá? É a principal classe de dano no jogo. Beleza? Dano PvE, lembrando. JP, o que é dano PvE? Player versus ambiente. É o que significa PvE, tá? É um termo em inglês, óbvio. Mas significa player versus ambiente. Então o ambiente pode ter monstro, pode ter boss. Esse aqui é o melhor combo PvE do MG. Você pode observar que em momento algum ele parou de usar skills por conta das do alto cooldown que ele tem. Cara, toda vez que ele usa um combo de skill da forma que eu deixei aqui, na ordem que eu deixei, ele reseta o combo inteiro. Ele está sempre resetando o combo dele com base nas skills que ele está usando, tá bom?
Então vai ser muito difícil o seu MG ficar sem o combo dele por conta dessa habilidade de reset. Vou parar aqui, você vai observar que a habilidade está ativa. Assim que eu usar, vai resetar as outras skills. Você vai observar que a skill nem sofreu reset. Observou? Então, ó, vai sempre funcionar aí para vocês. Ó. A skill mal sofre o reset. Você vai ver que eu tenho todas as skills de novo, ok? Aí você vai me perguntar, JP, mas você só usou a opção azul? Sim. A opção azul, ela é uma opção que amplifica o teu cooldown. Então, já que você está usando a gravura responsável pela skill resetar mais rápido, você vai usar mais skills. Você consegue usar skills o tempo todo. Então, nós temos que entender que nós temos 3 opções. Nós temos as gravuras responsáveis pelo cooldown. Nós temos as gravuras responsáveis pelo dano, tá? Bônus dano. Ah, JP, não seria melhor você usar o bônus dano? Sim, a gente já tentou essa teoria em testes, eu já tentei em live, porém, você fica sem skill. É muito mais interessante você usar o cooldown, tá? A opção de cooldown do que você usar a opção de dano, tá bom? A opção de dano dá um buffzinho dano ali como se fosse um ataque crítico, mas não foi tão interessante no teste prático, ok? Então nós temos aqui a outra opção que o jogo, se eu não me engano, ele chama de gravura pesada. Essa opção é mais usada em PVP. Eu vou mostrar para vocês lá no PVP como é que você usa ela, tá? Mas quando a gente fala de bater em boss, em mapa, em limpar ambiente, tá? Nós vamos sempre usar a opção de cooldown para a gente ter mais skills no game. Mais skills significa mais dano. Cara, você vai usar skills de alto dano o tempo todo durante o seu PvE, ok? Você vai ter um retorno muito grande aí. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Agora que a gente já falou sobre o PvE, tá? Eu vou entrar em detalhes sobre o PvP, tá? Vou falar sobre skills, dica de jogabilidade, combo de abertura e escape, beleza? Então vamos lá. Vamos conversar agora sobre o PvP do personagem. O PvP do personagem, vou selecionar aqui o segundo esquema, tá? E agora nós estamos com o combo de PVP. Eu vou convidar você a copiar o combo de PVP da forma que está aqui e eu vou te explicar como ele é utilizado, tá bom? Vamos lá, espero que você pause o vídeo nesse momento, copie as habilidades, não esquece de selecionar a sub-habilidade das skills também, isso é muito importante, tá? Você tem que selecionar não só as skills, como as sub das skills também, para poder funcionar como está funcionando aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de PVP, nós precisamos do seguinte status, do status imóvel, tá? Que é o que essa skill aqui vai fazer pela gente, ó. Nós ativamos o status imóvel, o personagem ele ficou dourado. Esse dourado significa que ele está imóvel. O que acontece nesse estado? Você fica incontrolável. Controle de grupo não funciona em você. O seu oponente não consegue te stunar, o seu oponente não consegue te controlar, te desestabilizar, ok? Então nós vamos ativar o status imóvel. E essa skill, o que ela faz? Esse status imóvel do personagem. Essa skill, ela literalmente... o seu personagem começa a dar dano em área, com espadas. Ele começa a dar espadadas em área só de você andar perto dos alvos, tá? Só de você estar andando, ele começa a causar dano em área. Então, você tendo essa noção, o que você pode fazer? Você pode ativar esse dano da espada, tá? E andar em direção ao seu inimigo, beleza? Então, você vai ativar o imóvel, tá? E vai andar em direção ao seu inimigo sem ele poder te controlar, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte aqui também. O status imóvel está ativando o combo de cooldown. Então, a próxima skill que eu usar vai resetar todo o meu combo em 20%. Então, no PVP eu vou ficar imóvel e vou resetar todo o meu combo em 20%, tá bom? E o que essa skill aqui que eu usei ela faz? Essa skill que eu usei aqui, ela é uma skill interessante porque ela dá silence no meu inimigo. Então, eu vou chegar no status imóvel, perto do meu inimigo, e vou dar silence nele, ok? Cheguei, me aproximei do meu inimigo e dei silence nele, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, após eu chegar perto do meu inimigo e dar silence nele, eu vou usar essa espada aqui, ó. Essa espada, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar minha precisão de controle em 40%, ok? Essa espada aumentou minha precisão de controle
em 40%. Não só isso, como ela ativou o efeito gravura. Ela aumentou minha precisão do controle em 40% e me deu o efeito gravura pesada. O que o efeito gravura pesada faz no nosso personagem? A próxima skill que eu usar, eu vou derrubar o meu alvo. Eu vou derrubar o meu alvo. Claro que para esse efeito funcionar, você precisa ter uma alta precisão. Precisão de controle, que é o que a skill da espada vai te dar. Então, quando você posicionar a skill perto do seu alvo, você vai ter mais 40% de precisão ou efeito. Você tem mais 40% de chance de controlar ele. Aí você vai usar a gravura pesada junto com a habilidade dessa skill. A habilidade dessa skill é derrubar o alvo por 2 segundos. Você tem a chance de você acertar a gravura pesada no seu inimigo e você tem a chance de acertar o derrubar da skill, tá bom? Então, em todo esse momento, você está chegando perto do seu alvo de forma que ele não consegue te controlar. Você está chegando perto dele já causando um certo dano nele e você está aumentando as possibilidades de stunar ou derrubar o seu alvo. Lembrando que você também já deu silence nele com combo. Você deu silence nele, você está imóvel, você está derrubando ele, você está stunando ele, tá bom? Esse é o combo PVP do MG. Ele está com bastante controle, cara. Ele tem bastante mobilidade. Além desse combo, vamos lá. Vou fazer aqui um pouco mais rápido, ó. Fiquei imóvel, tá? Além do imóvel, eu dei silence, ativei a gravura pesada, dei o derrubar no meu alvo, ok? Observe que as minhas skills já voltaram. Meu combo nem terminou e as minhas skills PVP já voltaram. Então vamos lá. Fiquei imóvel, derrubei o meu alvo, dei silence nele, fiz e aconteci. Eu ainda tinha uma skill aqui. Para eu poder te falar dessa skill aqui, eu vou ter que te explicar a posição da espada. O MG, ele tem essa espada que você pode posicionar onde você quiser, tá bom? Então você precisa prestar um pouco de atenção onde a espada tá, porque a espada ela te segue todo o PVP, tá? Todo o PVP, essa espada vai estar te seguindo. Conforme você tá aqui no PVP, a espada tá ali batendo em quem chegar perto dela. E a espada ela te segue o tempo todo. Se você chegar a uma certa distância muito longa, ó, ela vem para perto de você, tá bom? Essa espada, como é que eu posso te dizer isso de uma forma mais sensata? Ela replica a skill que você usar. Por exemplo, ó, se eu usar as navalhas, vão ficar navalhas rodando em volta da espada. Se eu usar o furacão, vai ficar o furacão rodando em volta da espada também. Então a espada, todas as skills que o Magic Gladiador usa, que o MG, o feiticeiro usa, todas as skills que ele usar aqui desse combo vão se replicar na espada, tá? Não são todas as skills que replicam na espada, porque teve muito inscrito vindo falar comigo, JP, estou usando skill tal e a skill não replica na espada. Skills que replicam na espada você consegue chegar dessa forma. Quando você pressiona a skill, tá? Quando você pressiona a skill, você consegue ver que ela replica. Nossa, tiraram o efeito. Quando você pressionava a skill, como eu mostrei em outros vídeos, ela mostrava a área em que a espada ia trabalhar esse efeito. Eles retiraram, dificultaram aqui um pouco minha explicação, né? Mas dava para ver aonde você ia conseguir afetar a área afetada. E a área afetada era bem grande. A atualização aí complicou um pouco esse efeito. Mas todas essas skills aqui, elas replicam na espada, seja o furacão, seja a navalha. E o teleporte, que essa skill aqui, a última skill, é um teleporte. Esse teleporte vai teleportar você para onde a espada estiver. Então, se você estiver aqui durante um PVP e você usar o teleporte, você vai aparecer em cima da espada, podendo se movimentar ainda mais. Então, o seu inimigo, muitas das vezes, vai ficar um pouco perdido, porque você pode estar no PVP com ele se afastando da espada, tá? E conforme você se afasta da espada, você pode voltar nela, deixando ele um pouco desorientado, porque ele pode ter simplesmente andado para o lado errado, ok? E vamos lá. Qual é o benefício dessa espada aqui no PVP? Se você usar essa última skill que te deixa imóvel, inclusive, você vai stunar e dar um dano duplicado no seu alvo. Então o alvo ele tem que estar nessa linha vermelha para ele ser afetado. O alvo que estiver nessa linha vermelha, na direção dessa linha vermelha, quando você usar o stun, tá? O alvo vai receber dano em dobro, tá? O dano é duplicado. Essa skill ela causa dano 2 vezes. Então ele recebe um dano duplicado, ele vai ser stunado, tá? Pode ser stunado.
e você ainda ganha o status imóvel quando você usa essa skill. Então a espada tá ali, ó, vou me afastar da espada e vou me teleportar nela. Assim que eu me teleporto nela, eu estou no status imóvel. Então você observa que o feiticeiro, tá? O MG, Magic Gladiador, ele tem o status imóvel aqui na skill principal. Você pode dar silence área, você vai ativar a gravura pesada, você vai ativar o stun e você pode ativar o status imóvel de novo. Então observa que em muitos momentos do jogo você vai utilizar bastante o status imóvel, tá bom? Tendo conhecimento disso, você pode usar de acordo com a sua necessidade. Vamos lá. Outra coisa que perguntaram bastante aqui é sobre essa barra aqui, que fica, essa barra de fúria aqui, que fica carregando no MG conforme ele joga skills, tá? Essa barra de fúria aqui no MG que fica carregando quando você joga skill é um talento passivo dele, que ele carrega e você pode ler aqui sobre o que ele faz. Mas o texto de onde você pode ler o que acontece, está sobrecarregado. O texto ele explodiu, né? Aqui na caixa de texto, como nós podemos ver, que isso é normal no Mu, mas dá para a gente entender um pouco. Ó. Quando você carrega essa fúria, os inimigos, toda vez que você bate no inimigo, você tem 15% de chance de causar silence nele. Então, essa barra de fúria, tá? Quando ela está carregada, você tem 20 segundos ali para ficar batendo no seu inimigo. E sempre que você bate no seu inimigo, seja com skill, seja com ataque básico, durante 15 segundos você pode estar causando silence no seu adversário, tá bom? É só destacar a fúria. Para quem estava aí curioso sobre essa passiva, você pode ler um pouco melhor o que ela faz aqui, tá? Mas um dos efeitos dela é durante 20 segundos você tem 15% de chance de silenciar o seu inimigo, tá? Vamos lá. Agora, de acordo com a nossa planilha aqui, agora que eu já dei as dicas do PVP, skills, dica de jogabilidade e abertura e escape, eu vou falar com vocês dos talentos, tá bom? Que eu agora uso listinha para a gente poder se programar na ordem em que vamos absorver esse conteúdo, ok? O talento do feiticeiro, do MG do Magic Gladiador, é exatamente esse aqui, tá? Exatamente esse aqui, você pode copiar com calma. E vamos lá, muita gente fala sobre upar outras habilidades. Upar errado a habilidade. Você não precisa se preocupar, porque se for uma habilidade que você não está usando, tá? Você não tem como upar ela. As habilidades que você upa são habilidades que você está utilizando. Se as habilidades estão nível 1, tá? Habilidades que estão nível 1 você não consegue upá-las no talento. O talento literalmente representa as habilidades que você vai upar no seu combo. Cara, o seu combo são literalmente os buffs do talento. Então, quais são as habilidades que eu dou preferência? Habilidades que causam alto dano. Habilidades que melhoram a passiva do meu personagem. Por exemplo, o meu personagem ele tem a passiva Blasfêmia, ele tem a explosão de Blasfêmia, ele tem as gravuras, e tudo isso são aumento de dano, amplificação de dano, uma melhoria no dano. Então, nós sabendo o que está amplificando as habilidades do nosso personagem, nós podemos escolher as melhores skills para serem usadas. Então, vamos lá. Nós temos habilidades aqui do nosso MG, que uma habilidade chamada Evolução de Tempestade, tá? Que é a tempestade, o que a nossa habilidade está fazendo no nosso PVP, por exemplo? Essa habilidade, ela ela derruba o nosso alvo, ela controla o nosso alvo por 2 segundos. Essa habilidade, além de controlar o nosso alvo por 2 segundos, ela ainda causa esse aumento de habilidade aqui e sua velocidade de movimento aumenta também, tá? Então, por exemplo, já vieram inscritos perguntar para mim se a habilidade tempestade é uma habilidade realmente necessária no personagem. Aí eu te pergunto, cara, uma habilidade que causa 1500% de dano, aumenta sua velocidade de movimento, derruba o seu inimigo, não é uma boa habilidade? É uma habilidade maravilhosa na minha concepção, porque ela está derrubando o meu inimigo e ela está me dando um alto dano e ela está também me dando velocidade de movimento. Meu boneco está mais rápido depois que usa essa habilidade, entendeu? Então, as habilidades que nós usamos no nosso personagem são habilidades que nós vemos um alto potencial nela, né? Então são habilidades que, cara, literalmente o nosso combo de habilidade PVP e PVE são habilidades que nós vamos aumentar aqui nos talentos, tá? Por exemplo, ó, a tempestade,
depois ela aumenta para 1.800% de dano a cada ataque ao inimigo, tá? A cada ataque. Cara, o MG ele tem um dano altíssimo baseado nessa habilidade. Ah, JP, qual é essa habilidade aí, Tempestade? Tá aqui, ó, Tempestade de profanação. É que o MG gosta muito de falar de blasfêmia, de profanação. É um personagem, o Magic Gladiador, ele é uma mistura de gladiador com feiticeiro. Então tudo dele é nesses termos, se é que vocês me entendem, né? Então vamos lá. Após entender que essa habilidade tem essa passiva, né? Tem esse talento ali upado, é uma das nossas principais habilidades, tá? E todo talento representa uma habilidade. Por exemplo, nós temos aqui a estimulação da lâmina, tá? A estimulação da lâmina causa um dano de 630%. Nós temos aqui também a bênção da lâmina. A bênção da lâmina aumenta o nosso dano 680%. Habilidades de alto dano no Mu, tá? Elas têm um padrão. Habilidades de alto dano são habilidades de 400% para cima. Então, quando eu vou buscar habilidades para o meu combo, seja PvE ou PvP, eu busco na habilidade efeito e porcentagem. Então, vamos pôr, se eu escolho, por exemplo, essa habilidade aqui que causa 312% de dano, é uma boa habilidade? Para mim, não. Ela não tem efeito nenhum e um dano baixíssimo. É uma habilidade que não me convém. Agora, vamos falar dessa habilidade aqui, ó. Olha só, essa habilidade no máximo. Ela no máximo, lá no Mestre 7, no máximo do jogo, ela vai dar 375% de dano e ela não tem efeito nenhum, tá bom? Ela não tem efeito. Voltando lá pro talento. Por que usar sempre essas skills aqui, né? Além dessas skills serem todas elas acima de 400% de dano, tá? Todas essas skills aqui da ponta, todas elas têm mais de 400% de dano. Além delas terem mais de 400% de dano, elas têm o seguinte efeito. Elas resetam o seu combo em 20%. Então, toda vez que você usa uma dessas skills aqui, você reseta o seu combo em 20% de acordo com a linha de raciocínio que eu te ensinei no vídeo, tá? Eu estou explicando aqui um pouco do talento do personagem, como ele é pensado e por que ele é feito dessa forma. O talento do personagem, eu parei, fiz live, conversei com todo mundo durante a live ao vivo, troquei ideia com muita gente, tá? E eu fui estudando junto com os inscritos e, cara, literalmente, esse aqui é o melhor combo atualmente, seja ele pro PVP ou pro PVE, tá? Temos aqui o combo PVE e o combo PVP. É a melhor opção para o seu personagem se você estiver jogando de feiticeiro ou o feiticeiro Magic Gladiador, tá bom? Vamos lá. O que mais nós temos aqui para falar? Nós temos aqui para falar sobre o domínio potencial do seu personagem. O domínio potencial do seu personagem tem que ser bem upado, mas eu vou dar uma pausa aqui, calma aí. Você que chegou até aqui, deixa o like aí no vídeo para dar aquela moral pro amigo. Deixa um comentário aqui no vídeo se você sentiu facilidade no conteúdo ou se você sentiu dificuldade em alguma coisa. Não esquece de deixar um comentário aí, não. E vamos dar sequência aí ao conteúdo, beleza, irmão? Tamo junto. Então, voltando aqui, cara, o domínio potencial do personagem, tá? Domínio potencial, cara, você pode reiniciar ele a hora que você quiser, porém eu não vou fazer isso. Quanto maior o domínio potencial do seu personagem, maior o dano final e redução de dano final do seu personagem. O dano final do seu personagem é tipo um buffzinho no dano, tá? E a redução de dano final é um debuff no dano que você recebe. Então, quanto maior o seu domínio potencial, mais forte seu boneco bate e mais dano ele resiste, tá bom? E vamos lá. Ah, JP, como é que você sabe disso? Como é que você afirma essas coisas? Você está conseguindo essa informação onde? Cara, todas essas estatísticas, você pode vir aqui nos atributos do personagem e você pode ler, tá bom? Você pode... calma aí, deixa eu tocar aqui. Instruções de atributo, tá vendo? Você pode vir aqui no perfil do seu personagem, instruções de atributo. Você pode ler o que significa tudo no jogo. Cara, você pode literalmente ler o que significa tudo no jogo. Quando eu afirmo alguma coisa para vocês no jogo, tá? Eu afirmo porque eu já li isso aqui tudo. Cara, eu já li isso aqui tudo para fazer conteúdo, para conversar com vocês. Então, eu falo baseado em leituras que eu fiz no jogo durante todos esses anos que eu tenho jogando, tá bom? Então, é com base nisso que eu afirmo para vocês o efeito, tá? E o efeito é tudo matemática, cara. O jogo é um jogo extremamente matemático. Então, é por isso que eu puxo tanta calculadora para conversar com vocês durante as lives, tá? Então, vamos lá.
Voltando aqui à linha de raciocínio. Nós, para uparmos o domínio potencial, é interessante a gente travar level ali depois do reset 9, mestre 1. É o melhor momento para travar level. Aí vocês vão upar o domínio potencial, vão aumentar sua porcentagem de dano final e sua redução de dano final, que vai ser top, tá? E nós temos aqui duas opções, nós temos aqui as opções de combo para a gente upar. Quando a gente vai jogar o PvE do jogo, a gente vai botar aqui aumento de dano, tá? E nós vamos botar aqui o bônus HP e o bônus ataque escuro. Isso aqui é pro PvE, para você que vai bater em boss, para você que vai bater... Para você que vai fazer qualquer missão PvE, qualquer missão PvE que você for fazer, você vai upar essa condição aqui, tá bom? E nós vamos selecionar aqui uma segunda opção. Lembre-se, aqui em cima tem a opção 1, 2 e 3, tá? Você pode deixar as builds salvas aqui e só ativar. Eu vou ativar aqui a build nova e teve uma redução de CP. Por que teve essa redução de CP? Porque a build está zerada. Vamos supor que eu vou para o evento PVP, classe Majestade. Eu vou botar um aumento PVP, redução PVP e o bônus elemental, tá bom? Salvando aqui o combo, tá? Muita gente vai perguntar assim, JP, por que o bônus elemental do MG é o bônus escuro? Aqui no talento do Reset 5, o jogo fala para você qual é o dano elemental do seu personagem. O seu personagem ele bate com 3% a mais de ataque máximo, quando o elemento é elemento escuro. Então, se você bate com o elemento escuro, você causa 3% a mais de dano, tá bom? JP, eu posso botar outro elemento no meu personagem? Pode. Mas você vai ter uma porcentagem menor de dano com aquele elemento, né? O elemento base do feiticeiro, para ele ter um bônus de dano, tá? É o elemento escuro. Você consegue ler isso aqui no Reset 5. No Reset 5, o jogo fala para você quais são os bônus do seu personagem. O talento, ele literalmente dita como você vai jogar o jogo. Cara, o feiticeiro... Você vai ter que ler os talentos do feiticeiro para entender passiva, para você entender ativa. É claro que eu estou fazendo um resumo aqui para você, tá? Mas os talentos mandam no teu personagem. Então vamos lá. Voltando aqui para o domínio potencial. Domínio potencial de PVP, nós vamos ter o aumento PVP, redução de dano PVP e bônus de ataque escuro, que é o elemento do personagem, tá bom? Vamos lá. Talento mestre. Cara, muita gente pergunta sobre o talento mestre do personagem. O talento mestre vai ser da seguinte forma. O talento base é obrigatório você upar, ok? Você vai ter que upar o talento base. Não adianta, não tem para onde correr, porque é um requisito para você poder fazer o uso dos demais. Você não consegue upar o talento da alma, nem o talento da habilidade suprema, se você não upar o talento base. Então não adianta você querer upar a alma e a habilidade suprema. Não dá. O jogo vai te obrigar a upar o talento básico, ok? Então nós vamos ter que escolher. Nós vamos escolher ou o buff nas almas ou o buff na habilidade suprema. Qual é o problema da gente escolher o buff na habilidade suprema? A habilidade suprema é extremamente cara no jogo e depende muitas das vezes de sorte. Cara, depende muito de sorte. Claro, tudo no jogo depende da sua sorte, na roleta, né? Porque o jogo é praticamente uma roleta viva. Tudo no jogo é roleta. Então, você vai depender da sorte para conseguir a habilidade suprema, e a habilidade suprema é muito mais difícil de conseguir, muito mais cara. Então, cara, como eu acredito que você não tem uma habilidade suprema tão boa, eu vou te convidar a upar as almas, tá bom? Então, vamos lá. Toda vez que eu upo aqui, ó, eu vou ganhar um tempo de cooldown nas almas, tá? Eu vou upar aqui, eu vou ganhar o quê? Mais resistência a dano quando eu me tornar alma. Vou ganhar aumento de dano de habilidade das almas em 15%. Observe que minhas almas, cara, vão ter uma eficiência muito maior, tá? Porque a alma vai começar a se curar quando bate. A alma, vamos ver aqui, ó. A alma vai durar mais 3 segundos por causa do talento. Corpo verdadeiro da alma ganha uma redução de dano, tá? Então, o cara que, quando ele tá no estado de alma, a alma dele tá muito mais bufada por conta do talento mestre, tá bom? E vamos supor, cara, vamos supor que você não upou as almas. Você não gosta muito de jogar com as almas. Vamos supor que você upou a Fúria, a habilidade suprema da Fúria. Quando você usa a habilidade suprema, você ganha um aumento de habilidade, você ganha bônus ataque, tá? Você ganha várias coisas referentes a dano de habilidade. Você só tem que lembrar o seguinte:
esse dano está baseado no seu status da habilidade suprema, assim como a alma está baseada nos status da alma. Se você tem almas boas, bem upadas, almas no nível máximo, almas que estão no nível legal, almas que são interessantes no PVP, cara, super vale a pena você ter almas boas no PVP e vir aqui e upar, tá? Upar completamente o buff das almas. Cara, todos os buffs aqui da alma você não precisa nem pensar muito, tá? Você pode vir upando tudo porque o tempo todo você vai estar upando a resistência a dano da alma, tá? E você vai estar aumentando o dano que a sua alma causa. Suas almas têm que causar um bom dano, tá? E suas almas têm que resistir a um bom dano. O que acontece? Para eu poder passar de nível, tá? Para eu poder upar os próximos níveis, eu vou ter que ter um nível básico. Eu não consigo chegar no nível mais alto sem ter 55 pontos aqui, por exemplo. Então, eu vou ter que upar, vou ser obrigado a upar. Porque por mais que eu up aqui, ó, vamos supor que eu vou tentar aqui pular, ó. Vou tentar burlar aqui o sistema, vou tentar deixar uma sem up. Ó, não consigo mais vir. Não consigo mais vir. Tá bom? Não foi um bom exemplo, porque eu não consigo mais vir, porque tá travado no level. É porque ele já tá no level máximo do Reset 6. Ó, pontos insuficientes, ok. Dessa vez não deu, porque aqui a gente recebeu uma trava do nível. Nós conseguimos ver aqui a trava, mas eu já deixo informado para vocês que existe uma trava também por requisito, tá? Vai chegar um momento que eles vão ter um requisito de ponto mínimo distribuído aqui nas almas. E se você não tiver o ponto mínimo distribuído aqui nas almas, você não consegue progredir. Assim como você não consegue progredir se você não tiver o ponto mínimo aqui nos talentos básicos, ok? Então você tem que cumprir os requisitos de ponto mínimo no talento básico e você tem que cumprir os requisitos no ponto de alma ou no ponto de fúria, depende do que você vai escolher. Lembrando, requisito em alma representa a sua transformação nas almas e requisito em fúria representa a sua transformação na habilidade suprema, tá? E lembrando, eu não indico muito a galera a upar a habilidade suprema porque custa caro, demora mais para upar. Muito provavelmente você que está vendo esse vídeo aqui, é muito difícil você ter uma habilidade suprema muito boa, tá? É difícil, cara. É difícil porque custa caro. Mesmo custando caro, depende de sorte, depende de tempo, é muito recurso. E tem uma mosca aqui me rondando. Como é que essa mosca entrou no meu quarto ali todo fechado? Mas é isso. E é isso, rapaziada. Acredito eu que chegamos ao final da build de MG, tá? Mas eu ainda vou deixar aqui um bônus. Eu vou falar aqui com vocês sobre a build de arma e de set do personagem, tá bom? Não vou abandonar vocês nessa dúvida, não. Vamos lá. Vamos conversar agora sobre a armadura do seu personagem, tá? Quando nós vamos escolher a armadura do personagem, nós temos que pensar em como nós queremos a armadura do nosso personagem. Vamos lá. Aqui, os kits de anel, de colar, etc., nós temos que escolher algum kit para ser usado. O kit que eu vou indicar para vocês é o kit perseguição, tá? Não é o kit furioso. Por que vai ser o kit perseguição? Porque o nosso personagem, eu sempre indiquei que ele fosse o dano de perseguição. Eu tenho vídeos explicando o que é o dano de perseguição, como funciona, por que dá um buff nele, tá? Tem outros vídeos já explicando isso. Então, como o nosso kit tem que ser compatível com o nosso interesse, eu vou indicar para vocês o kit perseguir e não o kit furioso, tá? O kit furioso, qual é a diferença? Eles fazem quase a mesma coisa. A diferença é que esse aqui dá aumento de dano PVP e o kit perseguir aumenta a sua chance de perseguição. E é mais interessante a gente ter um alto aumento de chance de perseguição para que o nosso dano de perseguir entre com maior facilidade. Ok? Armas. Nós temos a opção da lâmina venenosa para quem quer causar mais dano em player. Vou reforçar aqui essa informação, hein? Dano em player é lâmina venenosa, tá? Lâmina glória vai causar controle em player. As armas excelentes não funcionam em boss. Então, JP, eu vou usar a lâmina venenosa para causar mais dano em boss. Não vai funcionar, só funciona em player, tá? Você pode ler aqui, ao infligir dano de ataque em jogador. Você só vai ter esse bônus se você atacar jogador. Se você atacar um boss, não vai funcionar. Nenhuma das suas armas funciona em boss. Teve um colega que falou assim, eu uso arma tal para quebrar a armadura do boss.
cara, tua arma nem funciona em boss, cara. Entendeu? Então, só funciona o jogador. E as armas que eu aconselho é ou lâmina venenosa para você causar 20% a mais de dano, ou lâmina glória para você poder stunar o seu alvo, tá? Então são as duas armas aí favoritas da comunidade e são minhas favoritas também. E eu sempre troquei, cara, dependendo da forma que eu tô jogando. Tem vezes que eu jogo mais como suporte, atordoo mais os meus inimigos. Tem vezes que eu tô jogando mais para dano. E, cara, você tem como trocar isso aqui com o recurso do jogo, tá? Custa um dinheirinho, mas dá para trocar o recurso de todo o teu set. Depois que você desperta a tua armadura. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre despertar a armadura, tá? Então vamos lá. Armas, lâmina venenosa ou lâmina glória. Você consegue ver aqui pelo desenho, tá? Desenho, o nome do item. Beleza? Vamos lá. Outro requisito que eu vou falar aqui com vocês, armadura. Muita gente montava essas armaduras aqui com base no status, no status perseverança e rápido, para dar um foco em ajuste de evasão. Cara, uma galera montava aí ajuste de evasão e outra galera montava para chance de bloqueio. A armadura que eu vou indicar para vocês é a armadura que tem um coração aqui. O desenho dela é literalmente um coração. Seria interessante eu ter armadura para mostrar para vocês? Seria interessante eu ter armadura para mostrar para vocês, mas eu não tenho. Deixa eu ver aqui no baú se tem. Calma aí, deixa eu ver aqui se tem no baú. Aqui no baú se tem. Aqui, ó, tem. Essa armadura de coração aqui, tá? O coração ele simboliza o curar. O que essa armadura faz? Essa armadura, quando você tem uma queda brusca no seu HP, a armadura começa a te curar em 5% da sua vida máxima durante 5 segundos. Além dela ter um segundo buff, que se você sofrer muito dano mesmo, um dano a ponto de chegar a te matar, ela vai te curar, tá? Ela vai te curar muito, além de te deixar invencível. Então, essa armadura aqui é ótima para sobrevivência do seu personagem, tá? Ótimo. Ela vai te dar um invencível, ela vai te curar, tá? Vai ser super importante para sua build. Então você pode montar a armadura completa. Todas as armaduras com o coração, com o atributo curar. Beleza? Tendo essa informação, você já sabe qual é a sua armadura. Outra coisa, o adicional dos itens. Cara, eu vou deixar um print com todos os adicionais dos itens lá separados no Discord. Eu deixo muita informação lá no Discord para vocês e tiro muita dúvida da galera no Discord, ok? Esses adicionais aqui são mais focados em porcentagem e eu vou deixar os atributos indicados, tá? Porque essa conta aqui quem joga é um inscrito e o inscrito muitas das vezes bota qualquer porcaria aqui, como eu tô vendo, tá? Eu vou deixar mais organizado, eu vou deixar os atributos em ordem de preferência, eu vou deixar os atributos lá separados. Lembrando, só reforçar com a informação. Muita gente foca na cor dos atributos. A cor dos atributos tem a ver com o level do recurso excelente comparado ao level do item. Então, toda vez que você subir o level dos seus itens, o recurso provavelmente vai ficar roxo, porque você já não está mais no level máximo que a sua armadura suporta. Entendeu? Tem a ver com isso. Então, muita gente simboliza a cor. Não é a cor, é o level do opcional excelente. Quanto maior a armadura, maior o level. Ah, JP, como é que eu consigo um level maior nas armaduras? É abrindo armaduras excelentes, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui o inscrito já sugou os atributos excelentes desse item. Tá bom? Por exemplo, item de level 17, o nível máximo dele é 19. Atributos excelentes de nível 19 é o level máximo que um item de nível 17 comporta, ok? Rapaziada, eu acho que referente à build do personagem, eu já expliquei tudo que eu tinha para explicar para vocês, tá? E novamente eu convido você a dar o like, se é que você não esqueceu. Deixa o like aí, deixa o comentário se for com alguma dúvida, se gostou do vídeo, o que você achou, se você tem alguma indicação, tá? Se você quer ver algum outro conteúdo aqui no canal, pode comentar aí que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima live, tamo junto e forte abraço, queridos.